aí, turma do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Essa aqui é a aula de número 3, né? Você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, ou você que já acompanhou o vídeo anterior, mas a verdade é que nós temos uma playlist com alguns vídeos aí, a introdução, a aula 1, a aula 2, e essa aqui é a aula 3, pessoal. A aula 1 nós falamos sobre a estrutura, né, o ambiente ali que você vai trabalhar ou em casa ou em uma loja, né? Na aula 2 nós abordamos aí a questão das ferramentas, as principais ferramentas que você vai ter que adquirir aí para começar a trabalhar nesse ramo. E é isso, pessoal. Hoje é a aula 3, nós iremos falar de diversos assuntos aqui, de alguns temas aleatórios. Primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte, que às vezes você está ansioso aí, já querendo entrar na área de conserto, de ver vídeos aqui, eu abrindo televisor e fazendo ali os consertos na prática. Mas essas aulas aqui, elas são bem importantes para saber se você realmente tem interesse de entrar nesse ramo, né? Porque não basta simplesmente você aprender a consertar um aparelho, você precisa também ter todo o processo, todo o contexto aí, o que é você ter, né, uma assistência técnica, você ter um laboratório, você prestar serviço, né, para clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas aí, enfim, pessoal. Então, assim, por isso que eu estou falando de diversas situações aqui, para você entender se você realmente quer isso para você. Então, primeiramente eu vou pedir que você, né, dê o like aí nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Esses vídeos aqui é importante, pessoal, para você compartilhar, né, para os jovens aí que estão ociosos aí só no celular o tempo todo. Né, eles precisam aprender uma profissão bacana, né? Também você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão desempregadas aí, para eles aprender algo para trabalhar, e também para aquelas pessoas que estão trabalhando no CLT, mas já estão cansadas aí de ser escravos do tempo, de ter que estar pegando o ônibus cedo, aquela correria, chegar em casa tarde. Esse curso, por quê, pessoal? Eu trabalho nisso há 18 anos, né? E eu vejo muitas pessoas passando dificuldade nessa área profissional. Por isso eu quero passar um pouco da minha experiência. Por quê? Porque eu fico triste quando eu vejo as pessoas ganhando pouco e trabalhando muito, né? Então, o que eu quero com isso? Oferecer um mini curso aqui, umas aulas para abrir a sua mente e para você saber que você é capaz de ter um novo negócio aí na sua vida, né? Trabalhar por conta própria, se libertar de vez do desemprego, se libertar de vez de cumprir horário para os outros e trabalhar no conforto da sua casa ou no conforto da sua loja, e ganhar aí um valor bacana aí que vai superar o que você ganha hoje, né? E enfim, mas para isso é interessante você aprender muitas coisas, muitos detalhes, para te fazer um profissional de qualidade e não te faltar serviço e não faltar dinheiro no seu bolso, certo? Então nesse vídeo aqui, nessa aula 3, pessoal, se você tá chegando aqui agora, vai lá para até a playlist, comece lá desde a introdução, vai acompanhando as aulas direitinho, né, para você pegar aí a ponta da meada, vamos dizer assim. Pessoal, então nós já falamos aqui, né, sobre o espaço de você trabalhar em casa ou em uma loja. A princípio, eu te recomendo você começar em casa, pessoal. Separe um cantinho ali na área da sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar, né? Isso eu quero dizer uma coisa, o local onde você vai trabalhar não vai diferenciar tanto, pessoal. As pessoas, elas querem ver o quê? Que você realmente é um bom profissional. É isso que você tem que passar, essa informação, né, que você é um bom profissional. E a questão da localização, se é em casa ou se é numa loja, eu tenho certeza, isso não vai dificultar você pegar muito serviço, porque as pessoas, elas estão interessadas em pessoas honestas e que façam um bom trabalho e cobrem um bom preço. Então não importa se isso é em uma casa ou em uma loja. Entretanto, você precisa fazer ali algumas diferenciação, né? Por exemplo, se você for trabalhar em casa, ele separa um cantinho bonitinho, um laboratório. O cliente, ele não precisa ter acesso ao seu laboratório. Coloca ali uma fachadazinha na frente da sua casa com o nome do seu laboratório, da sua empresinha ali, ou seja, você vai trabalhar, não precisa ter CNPJ, mas futuramente é bom você ter um CNPJ para você prestar serviços para a empresa. Então, enfim, faça os cartãozinhos, faça lá as divulgações nas suas redes sociais, né? E, se possível, até pague também, a princípio ali, não um valor muito alto, uma propagandazinha no Google, para o seu nome começar a aparecer para as pessoas, e eu tenho certeza que elas vão onde você estiver, que seja numa casa, que seja numa loja. E futuramente, pessoal, aconselho você a alugar uma loja, se você não tem um ponto aí para trabalhar, uma loja, aconselho, mas não precisa ser aquela loja cara, lá no centro, junto com todas as lojas, não. Você pode alugar uma lojazinha numa ruazinha mais tranquila, que o aluguel é mais barato,
Porque o que vai fazer você pegar muito serviço, pessoal, não é o local, né? E sim a sua propaganda e também o seu trabalho, as avaliações que as pessoas vão fazer de você. Então, a princípio, isso aí não vai ser tanto um problema. Então, mas a princípio, faça aí na sua casa. Uma ideia também que eu dou, pessoal, é você que já trabalha com algum ramo de venda, né? Você, não importa que seja lá o ramo, né? Você trabalha, tem uma loja ali que você trabalha já vendendo acessórios eletrônicos, seja acessórios para celulares, seja sapato, roupa, não importa. Lá nessa mesma loja você pode ali fazer um laboratóriozinho ali, algo. A princípio eu não recomendo você que está pegando televisores muito grandes para consertar, né? Porque o espaço, pegue televisores menores. Quando o cliente entrar em contato com você e falar as polegadas da TV, se você perceber que é grande, você fala, olha, não estou dando assistência nessas TVs agora, mas para o futuro, enfim. Então é isso, pessoal. Pode trabalhar, comece trabalhando em casa, né? Se você já tem uma loja, trabalha com outra coisa e quer colocar mais esse serviço, aí sim, você separa um lugar ali, mas não comece já alugando loja, tendo custos com loja agora não, né? Enfim, outra coisa que nós iremos falar, pessoal, aqui, é sobre os clientes, né? Vamos dizer que agora você já tem seu espaço, já tem sua bancada, já tem suas ferramentas, né? Você já tem um local aí que você vai trabalhar, você já colocou a fachadinha ali na frente da sua casa, já começou a divulgar, né? Aí vamos ver agora a questão dos clientes, pessoal. Vamos lá. Clientes além do aparelho que você vai consertar, os clientes, pessoal, é a parte mais importante de todo o processo, né? Porque é o cliente que vai trazer o aparelho, é o cliente que vai te pagar por esse aparelho e é o cliente que vai te avaliar depois, né? Então o que eu aconselho, pessoal, seja gentil com o teu cliente, nunca se estresse com o cliente, certo? O cliente, a não ser que o cara venha sair do contexto, né? Venha falar coisas pessoais que não tem nada a ver, tudo bem. Mas dentro do contexto do serviço, o cliente reclamar de preço, reclamar que algo ficou errado, não, seja sempre gentil, atenda seu cliente bem, né? Ligue para o seu cliente de forma delicada, passe o orçamento. Outra coisa que eu quero dizer dentro dessa área de cliente aqui, pessoal, é que você não precisa mentir para o seu cliente, não precisa mentir, sempre fale a verdade, pessoal. Certo que você não precisa ser também tão detalhista no que você vai fazer, né? Aquele mimimi, não. Você já tem que ter os seus preços, eu vou gravar um vídeo depois só falando sobre como cobrar e os preços que a gente cobra nos concertos, né? Mas a princípio o cliente está interessado em consertar a televisão. E você vai passar um preço para ele, é um preço, vamos dizer assim, já englobado tudo. Ou seja, você não tem que detalhar coisinha minuciosa. Por exemplo, você abriu uma televisão, tá com um capacitor estufado. E é aquele capacitorzinho que custa 30 centavos que está com defeito ali. Você vai trocar ele, a TV vai voltar a funcionar. E aí, quanto é que eu vou cobrar desse conserto, né? Ou se o cliente falar, o que foi que deu defeito? O que é que eu vou dizer para o cliente? Pessoal, eu trabalho aqui de uma forma seguinte. Eu não entro muito em detalhe e também não minto para o cliente, né? Até porque isso é um trabalho técnico e o cliente ele não tem que pagar por peças, né? Tem casos aí que, mas a lei manda você especificar qual foi a peça que você trocou, o preço da sua mão de obra, tudo bem, sem problema. Mas quando eu vou cobrar do cliente, eu já digo para ele o seguinte, cara, sua televisão, ela tá com problema na PCI de alimentação, né? Tem componentes com problema. O que eu vou te cobrar não é por peça, eu vou te cobrar pelo conserto, eu vou te cobrar para entregar a tua televisão funcionando. E o valor vai ser R$300. Só um exemplo, viu, pessoal? Isso aí varia para baixo ou para cima. Aí o cliente, pessoal, ele vai entender, poxa, compensa eu gastar R$300 na minha televisão? Você vai explicar para ele que compensa, porque a televisão dele, né, vai ficar boa, você vai dar garantia. Se o cliente, pessoal, ele ficar questionando, mas o que você vai trocar? Você fala para ele, olha, eu vou trocar os componentes que estão com defeito, que não são componentes caros, entretanto esse valor está ficando por conta da minha mão de obra e da garantia que eu vou te dar. E também da responsabilidade desse aparelho estar comigo, tá na minha, né? Se alguém roubar esse aparelho você vai ter que pagar, se você quebrar ele vai ter que pagar. Então assim, pessoal, a gente tem que passar para o cliente, não é um preço de, foi 30 centavos de peça e 300 de mão. Não, pessoal, temos que passar um combo para ele. Isto é, poucos clientes, pessoal, eles ficam questionando essas questões, né? Você vai encontrar de vez em quando alguns clientes que vão questionar, mas aí você vai ter esse diálogo. Olha, eu estou te cobrando pela minha mão de obra. Pessoal, o que é mais valorizado no serviço técnico não é peça, é a mão de obra do técnico, né? Você tem que valorizar o seu trabalho. Já teve cliente que chegar para mim e falar assim, mas por que esse serviço está ficando desse preço?
Falei, é porque minha mão de obra ela fica X, né? Aí, nossa, não é caro não? Eu falei, não é caro porque eu sou um profissional, eu estudei para isso e tem todo um contexto, não só isso, não só minha mão de obra. Tem a garantia que eu tenho que dar, que se der defeito eu vou ter que fazer o serviço de novo, né? Tem também o lugar, o ambiente que eu estou usando, ainda que seja na minha casa, pessoal, eu estou usando um ambiente, né? Que eu teria que pagar em outro lugar. Então, eu tenho aqui a despesa com o ambiente, eu tenho despesa, né, com os insumos, as minhas ferramentas, os meus cursos, a minha mão de obra, o meu tempo, você está entendendo? Então, o que você vai cobrar do cliente não é questão de pecinha, né? Que o cliente, era só, é um fiozinho solto, que não existe esse negócio de fio solto, pessoal. Mas ainda que fosse um fiozinho solto, fica a seu critério, mas você poderia cobrar assim, cobrar R$200 no fio solto, não tem problema. Era um fio solto aí, eu te cobro R$200. Você não vai ter isso, pessoal, é só um exemplo, né? Você está cobrando o quê? A mão de obra. O aparelho está na sua casa, na sua loja, você é responsável. Mas é muito caro. Sim, se eu quebrasse a tela desse aparelho, ou se alguém me roubasse esse aparelho, você aceitaria esse valor que eu estou te cobrando para quitar o problema? Ele ia dizer que não. Então, pessoal, mas não vai chegar a esse ponto. Mas existem alguns clientes que... tem aquele cliente que quando você liga e passa o orçamento, ele já fala assim, não, pode consertar. Tal hora eu passo aí e pego. Tem aquele outro que diz assim, poxa, não tem como dar um desconto? Aí você tem seu limite, nós vamos falar isso em outro vídeo sobre preços, né? E tem aquele cliente, pessoal, que é o chorão, que é aquele que vai achar caro. Se você cobrar R$100, ele vai achar caro. Se você cobrar R$200, ele vai achar caro. 300, ele vai achar 400, ele vai achar caro. Ele já é aquele cliente chorão. Então, mas você vai cobrar o preço justo e você vai ter aquele limite até quanto você pode baixar. Porque esse cliente, quando ele começar a dialogar com você, ele vai começar a chorar. Ele vai dizer, olha, poxa, tá muito caro, cara. Não vai dar... Aí você fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar um desconto de 10%, né? Aí vai ficar, era 300, vai ficar agora 270, é o que eu posso fazer por você, né? Falou, meu amigo, então infelizmente eu vou fechar seu aparelho. Vamos fazer o seguinte, para eu não perder o meu orçamento, não ficar bom para mim e para você, 250. Pessoal, é negociar com o cliente. Se mesmo assim esse cliente não quiser arrumar, não desvalorize seu trabalho, pessoal. Eu tenho o meu preço mínimo de mão de obra, que começa a partir de R$250. Então eu peguei qualquer aparelho, pessoal. Se for um defeitinho simples, eu cobro a partir de R$250. Por quê? Como eu te falei, eu estou valorizando a minha profissão. Então tem lucros que é 250, 350, 450. Eu já lucrei até R$600 em um aparelho. Tem técnicos, pessoal, que querem arrancar, mentir para o cliente, dizer que trocou isso e não foi, para ganhar aí 700, 800 reais de lucro. Isso aí, pessoal, é um absurdo, não é honesto. Então, primeiramente, eu quero que você seja honesto com o seu cliente, fale a verdade, cobre o seu preço, tenha seus preços. Os meus preços aqui eles são baseados nos tamanhos da TV, pessoal. Não é nem no que eu vou fazer ou deixar de fazer, é no tamanho. Né? Se é uma televisão de 32, eu tenho que lembrar, poxa, eu tenho que lucrar nessa televisão no mínimo R$250. Se é uma televisão de 43 polegadas, eu tenho que lucrar no mínimo R$300. Se é uma televisão de 50 polegadas, o meu lucro tem que ser no mínimo de R$350, no mínimo, certo? Mas vai depender do contexto, você pode melhorar esse lucro aí. Aí alguém diz assim, poxa Luiz, mas e aí? Você está cobrando tudo isso? Vamos dizer, pessoal, que eu cobrei para trocar uma placa, né? Que eu descobri que era a placa, comprei a placa, gastei R$250 na placa, só um exemplo. Aí cobrei aí em torno de R$550 no cliente, estou lucrando R$300. Olha que não foi tanto serviço assim, né? Eu abri a TV, descobri ali, trabalhei e descobri que era a placa que estava com defeito e lucrei R$300. Essa televisão provavelmente ela deve valer uns 2.200, o cara gastou 550 no conserto, tá ótimo para o cliente. E eu ganhei 300 de lucro, porque gastei 250 na placa. Pessoal, isso é muito justo, porque eu estou cobrando o meu trabalho, a minha mão de obra, todo o processo, né? Da responsabilidade, a garantia que eu vou dar para o cliente. Então é isso, pessoal, porque se não for assim, não compensa trabalhar. As elétricas iam fechar as portas, né? Mas enfim, pessoal, seja sempre justo, né? Sempre educado, gentil com o seu cliente, fale a verdade e cobre o seu preço. Aí nós iremos falar de preço depois, né? Então, enfim, o cliente é isso, pessoal. É honestidade com o cliente, a verdade, cobrar seu preço mesmo, ser firme e dialogar nos preços aí e vai dar tudo certo. Então é sobre isso aí, sobre o cliente. Nós também temos aqui, pessoal, sobre prazos, né? Prazos de você consertar o aparelho do cliente e prazos de garantia. Isso aqui é muito importante. Sobre prazos aí, pessoal, geralmente eu sou muito rápido aqui para eu não ficar enrolando o aparelho do cliente. Eu trabalho aqui com prazos
vamos dizer assim, de 48 horas para passar um orçamento, né? Vai depender do contexto. Se eu tiver com a eletrônica vazia, até 24 horas, até no mesmo dia. Mas tem lugar que você leva o aparelho, fica lá semanas lá o cara enrolando, aí você liga. Primeiramente o cliente, eu nunca deixo o cliente ligar para mim, pessoal. Eu ligo para o cliente, porque é eu que estou mexendo, é eu que vou saber a hora. Então eu pego o contato do cliente, quando o cliente chega, né? Nós iremos falar depois, pessoal, no próximo vídeo, né, sobre a questão de receber esse aparelho do cliente, né, de fazer, olhar ali, fazer uma análise visual para ver se não tem riscos, se não tem quebrados, e fazer ali uma ordem de serviço, né, anotar tudo direitinho. Se você não tiver um programa aí, você pode estar anotando ali numa folha de caderno, anotar ali o nome do cliente, telefone, marca do aparelho, se tem algum risco, tirar foto, mandar no WhatsApp do cliente, enfim. Nós vamos para a próxima aula, nós iremos falar sobre isso. Mas o prazo, pessoal, que eu quero falar sobre prazo. Cumpra sempre os prazos que você garantiu para o cliente. Se você não conseguir cumprir, vê que não vai dar, ligue para o seu cliente e fala: ô amigo, eu te prometi que eu ia te dar um resultado até tal hora, até tal dia, eu vou precisar de mais um pouco de tempo. Mas não fique enrolando o cliente, pessoal. Se é algo que está dando dificuldade de achar peças, que, poxa, você tem um prazo aí para 48 horas para dar uma posição para o cliente, mas você percebeu ali que está complicado, aí o cliente falou: não, deixe mais uns dias a TV aí, vai tentando encontrar a peça aí e tal. Pessoal, tenha um limite, não fique com o aparelho do cliente muito tempo. Se você perceber que o negócio está difícil, ligue para o seu cliente e diga: olha, eu queria que você retirasse o aparelho aqui, eu não estou conseguindo as peças, ou não consegui consertar. Ou você leve em outro lugar que tem como é que diz, um suporte maior. Ou então você deixa em casa esse aparelho, eu vou estar aqui investigando, aqui, vendo se eu acho alguma coisa para ele, mas não fique com o aparelho muito tempo na sua loja, pessoal. Tem técnico que fica aí com 30, 40, 50 dias o aparelho ali encostado, não faça isso. Percebeu que está difícil? Entrega para o cliente, procura um jeito de se livrar desse aparelho, certo? Então é isso, pessoal, prazo de você pegar o aparelho e orçamento, isso aí você que vai fazer esse prazo, né? Se você vai trabalhar com 24 horas, com 3 dias... com uma semana, você pode dizer para o cliente: olha, como você está iniciando, você pega um prazo maior, certo? Olha, eu preciso de ficar com esse aparelho seu aqui pelo menos aí uma semana, 3 dias. Isso para passar o orçamento, pessoal. Então tem que ser um prazo mais curto, né? Vamos dizer que seja um aparelho que você abriu aí e você percebeu um defeito ali, que é a placa, e você analisa lá, a placa ela chega com 10 dias, ou que seja lá o kit de LEDs. Então você pediu aquele primeiro prazo para você fazer uma análise, né, que é de 2 dias ou 3, enfim, vai depender da sua demanda, né? Eu tenho casos que eu passo até com 24 horas aí, já passo o orçamento direitinho para o cliente. Eu não faço orçamento na hora, pessoal, não faço. O cliente chega: eu quero que você olhe essa TV agora aqui para mim. Fala: amigo, na hora eu não tenho como fazer, porque além de eu ter outros trabalhos, eu preciso também de tranquilidade para trabalhar com o seu aparelho. Mas eu não deixo meu aparelho. Falou: amigo, então eu sinto muito, então você pode levá-lo. Né, lugar que você vai achar para olhar na hora, eu acho que você não vai conseguir, porque geralmente o pessoal não trabalha dessa forma. Mas enfim, pessoal, é diálogo, é educação, né? E é isso. Mas cumpra os prazos. Se você perceber que não vai cumprir e vai precisar de mais tempo, peça mais tempo ao cliente ali, mas seja bem tranquilo. Sobre o prazo de garantia, pessoal, nós somos obrigados por lei a dar 3 meses de garantia. Tem casos aqui, pessoal, que eu dou 6 meses de garantia no serviço. Mas naqueles serviços que eu sei que não vai me trazer retorno. Por exemplo, eu troco um kit de LED na TV, né? Pessoal, o kit de LED é para durar, ele dura aí, né, uma média de 2 anos, vamos dizer assim. Então eu não tenho medo de oferecer 6 meses de garantia, né? Por quê, pessoal? Eu estou sendo o diferencial da minha cidade, todo mundo só dá 3 meses. Aí quando o cliente entra em contato comigo, eu traz o aparelho, eu já, além de tudo, eu dou essa cortesia para ele. Eu cobro o meu preço e digo: olha, mas eu tenho um diferencial. Além de eu estar com um precinho um pouquinho mais baixo do que a concorrência, eu tenho algo aqui que é uma cortesia, que é mais 3 meses de garantia. Então é 6. Isso aí é questão minha, não estou dizendo que você tem que fazer assim. Mas é tranquilo, pessoal. Por quê? Porque eu já conheço os tipos de problemas na TV. Eu sei que trocando o kit de LED, colocando novo, ele não vai dar problema. Agora só que eu deixo claro para o cliente, a garantia que eu estou dando é nesse contexto, é nesse serviço que eu fiz. Ela pode vir dar um problema aí, queimar, dar um raio. Então não é isso, pessoal, entenda? É no que você está fazendo. Então, enfim, cumprir os prazos, pessoal. Agora vamos lá. Vamos dizer que você consertou o aparelho para o cliente, deu 3 meses de garantia, aí com 2 meses o aparelho está aqui de volta. Pessoal, dá prioridade a esse aparelho. Fale para o cliente: olha, rapaz, vamos analisar o que foi.
Se possível, até deixa o que está fazendo, pessoal, e vai cuidar do aparelho do cliente. Sabe por quê? Porque ele já te pagou, é ele que está te mantendo com aquele dinheiro que te pagou, você já está usufruindo daquilo. Então dê prioridade, deixa o aparelho de lado, pega o aparelho do cliente, fala para ele assim, olha, me dá 24 horas para fazer uma análise aí, ver o que aconteceu. Pessoal, e mesmo que se foi realmente onde você fez o serviço, pessoal, cumpra a garantia. Não cobre mais nada do cliente, deixa ele satisfeito. E se for uma coisa, pessoal, que não for dar jeito, você fez o serviço ali e vê que não dá jeito, não compensa, devolva o dinheiro para o cliente, pessoal. Diga para ele, olha, consertei, ele dei garantia, mas ela deu problema de novo. Não vai compensar ficar quebrando a cabeça com ela. A não ser que a gente trocar tal peça, vai ficar mais tanto. Se o senhor quiser fazer, a gente faz. Se o senhor gasta mais tanto. Se não, devolver o dinheiro. Pessoal, é ruim devolver dinheiro. Mas quando você devolve o dinheiro, pessoal, você está ganhando cliente. O cliente vai te indicar, ele vai ver a honestidade. E outra coisa, o dinheiro que você vai ganhar vai suprir todos os prejuízos. Você está entendendo? Então é isso, pessoal. A princípio, eu quero falar sobre clientes e prazos e vou gravar um novo vídeo aí falando de outras questões. Então acompanhe isso aqui. Vai ter vídeos pra frente aí que você vai aprender na prática e consertar o aparelho, mas a princípio é interessante você aprender esses princípios, pessoal, para você se dar bem, né? Para você conseguir montar seu negócio e esse negócio ser duradouro e você ter muitos clientes e você começar a desfrutar, né, de valores aí no seu bolso de uma forma bem tranquila. Aí tem pessoas, pessoal, só para finalizar o nosso vídeo aqui, tem pessoas que eles aprendem a consertar ali e na verdade nem aprendeu direito. Aí pronto, já vou abrir uma empresa, abrir uma loja, aí vai lá, pessoal, não sabe atender o cliente, começa a mentir para o cliente, começa a ter problema, enrola nos prazos, daqui a pouco, pessoal, tá queimado, ninguém leva nada, o cara fecha as portas e ainda fica dizendo que o povo é ruim, né? Mas se você fizer tudo certinho, eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos para o próximo vídeo, essa aqui é a aula 3, iremos para a aula 4, continuar falando aí desses temas, e aí lá na aula 6, 7 em diante, é que nós iremos já pegar na prática aqui, tá bom, pessoal? Um abraço, não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e fazer também seus comentários aí, tá bom? Muito obrigado!